Ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, jornalistas e professores participaram da Brazil Conference, um evento realizado por brasileiros na Universidade de Harvard para debater o cenário político e social do país e voltaram a criticar o presidente Jair Bolsonaro. Logo no início, a deputada federal Tabata Amaral defendeu a perseguição às redes sociais e perguntou ao ministro Luiz Roberto Barroso e a outros presentes como eles derrotariam Bolsonaro esse ano, dizendo que tanto ela quanto a jornalista da Globo, Natuza Neri, temem o futuro. As eleições duram 45 dias. E aí eu queria muito ouvir o ministro sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso nesse ano? 45 dias, fake news comendo solta, para usar o português bem claro. Eu não acho que a gente vai fazer isso sem uma responsabilização das plataformas. E eu queria ouvi-los. E aí eu queria uma pergunta, professor Átila. Fiquem à vontade, caso não dê para responder, mas eu estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim, não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. Segundo Luiz Roberto Barroso, é preciso mudar essa percepção de que eles já perderam. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Para ele, a democracia constitucional tem sido alvo de ataques pelo que ele chama de populismo autoritário e defendeu as ações inconstitucionais dos outros magistrados, alegando ser a imposição de limites, além de chamar Bolsonaro de inimigo. Há que ter a percepção de que o mundo vive uma conjuntura muitas vezes desfavorável à própria democracia. Eu acho que no Brasil as instituições têm sido capazes de resistir, não sem sequelas, mas têm sido capazes. O Congresso continua funcionando, o judiciário continua funcionando, a imprensa é uma imprensa muito atacada, mas continua a ser uma imprensa livre. Portanto, eu não quero minimizar os riscos, mas quero dizer que até aqui os limites têm sido traçados e, de certa forma, têm sido preservados. Já Ricardo Lewandowski foi mais direto em suas críticas ao governo federal e alegou que a pandemia de Covid-19 só não foi pior graças à atuação do STF. O ministro foi claro ao dizer que o governo federal não quis adotar a vacinação obrigatória e os magistrados precisaram intervir, determinando o contrário. Lewandowski ainda adotou o mote da oposição, chamando Bolsonaro de negacionista e o acusou pelos casos e números de mortes. O Supremo Tribunal Federal, no momento de paralisia, de inércia das autoridades públicas, teve um importante papel de apontar caminhos a serem seguidos pelo governo federal, pelos governos estaduais e municipais para o enfrentamento da pandemia, evitando que a crise sanitária ganhasse proporções maiores. Essa atitude negacionista do governo federal foi responsável por um aumento exponencial do número de infectados e de mortos, que causou um congestionamento dos hospitais públicos e privados e até um colapso do sistema de serviços funerários no Brasil. O ministro entrou em contradição ao lembrar que em abril de 2020 que o STF deu aos estados e municípios autonomia para determinar as estratégias de enfrentamento da Covid. A Suprema Corte, por seu plenário, decidiu que não compete ao Poder Executivo Federal afastar as decisões dos governos estaduais e municipais que adotarem no âmbito de seus territórios algumas medidas restritivas, como, por exemplo, o distanciamento ou isolamento social, a quarentena, a suspensão de atividade de ensino, restrições ao comércio ou a outras atividades culturais, digamos assim, e a circulação de pessoas.
A Brazil Conference também recebeu candidatos da chamada terceira via para uma sabatina. Simone Tebet, João Dória, Eduardo Leite e Sérgio Moro participaram do evento de forma presencial ou remota. Ciro Gomes também participou. Bolsonaro foi o único pré-candidato que não foi convidado pelos organizadores, alegando que ele representa um risco à democracia. Fiuza. Ô, Vitor, vou pedir ao Binha 15 minutos para falar sobre esse assunto, porque, olha, nós estamos vendo ministros do Supremo Tribunal Federal desmoralizando a instituição. Eu não quero aqui ser juiz de nada, eu sou uma pessoa comum constatando o óbvio. São ministros do Supremo Tribunal Federal que não podem estar nos cargos em que estão, porque eles tratam o presidente da República como inimigo. Eu poderia até parar por aqui, né, depois de assustar o Binha com esses 15 minutos, eu poderia parar por aqui perguntando ao Senado Federal. Senado Federal, não vou ficar falando de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é um desatinado, é um distraído, é um também como o Dória, que acha que ser remediado e ter os contatos certos, ser alto, falar impostado, ele acha que isso faz um político, só que não faz. Quero perguntar ao Senado Federal. O Senado Federal, o Parlamento Brasileiro, e vamos estender os ministros do STF, a gente vai falar deles sempre, eles votaram, discordaram pela primeira vez dessa maioria estranha formada no STF, é só o começo, nós queremos ouvi-los. André Mendonça e Cássio Nunes Marques, porque aparentemente não tem nenhum outro, Luiz Fux, não tem nenhum outro, para responder a isso. São ministros do Supremo que estão rasgando a Constituição, rasgando as regras de equilíbrio e respeito entre os poderes para chamar um presidente da República que é candidato à reeleição de inimigo. Ora, aquelas tais 4 linhas, isso aí é dentro ou fora? Isso é dentro ou fora? Nós aqui somos construtivos, apostamos sempre apostaremos na paz, no entendimento e na harmonia. Mas não é possível transigir com esse tipo de avanço de todos os sinais. Então, eles estão falando ali com uma deputada afilhada do Jorge Paulo Lema. É isso a nova estrutura de democracia é essa? É um consórcio de imprensa, é um empresário, um grupo, né, de empresários muito ricos que têm seus representantes, criam, né, seus representantes, despreparados, né? Essa menina chega a dar pena. Ela se sente tão protegida pela bolha do Jorge Paulo Lema que ela pergunta ao ministro do STF, que deveria se declarar absolutamente discordante, no mínimo, da premissa que traz essa jovem deputada parlamentar. O que nós fazemos contra o Bolsonaro? Isso é uma vergonha. Isso é uma pergunta vergonhosa, senhor Jorge Paulo Lema. O senhor está preparando muito mal as suas apostas na política. Isso é política? Isso é democracia? Os senhores estão acreditando realmente nessa congregação de poder, de violência, de comunicação? Porque era isso que ela estava vocalizando, esse projeto reacionário, esse projeto ditatorial, arbitrário, seu Jorge Paulo Lema, que impede as pessoas de discutirem na rede social. A rede social, seu Jorge Paulo Lema, é o espaço da opinião pública. A sua afilhada está dizendo que nesse lugar é um antro de bolsonaristas. Ela ou é desinformada ou ela tem má fé. Faltou isso na formação dela. E esses ministros do Supremo, eles não têm categoria, eles estão se declarando sem a compostura. Eles estão se sentindo absolutamente imunes às regras da democracia. Eu estou falando respeitosamente, isso aqui jamais foi um espaço de desafios e provocações.
Eu estou constatando como cidadão comum que um magistrado não pode se comportar dessa maneira. Falávamos de suspeição no bloco anterior. Eles se colocam como suspeitos, fazendo política dessa maneira em ano de eleição. Os senhores acham que os senhores vão causar o quê na população brasileira? Os senhores acham que a população brasileira não está assistindo isso? Não está preocupada que os seus direitos democráticos sejam solapados por essas manobras aí de altíssimos escalões? Então, os senhores estão, de fato, investindo na conflagração. É isso que eu quero lhes dizer, de novo, respeitosamente. Agora, o ministro Lewandowski falando sobre pandemia, isso aí é vergonhoso. Eu volto a dizer, o Ministério Público acabou no Brasil, salvo as raríssimas exceções. Que história é essa de vacina obrigatória? É a salvação da pandemia? Uma vacina que está em desenvolvimento, uma vacina que eu vou voltar a ler aqui nos Pingos nos Is, depoimentos de mães que perderam seus filhos logo após se vacinar, filhos saudáveis. Eu não sei se foi a vacina que causou, mas eram saudáveis. Houve essa coincidência, nada disso é investigado, isso não aparece na Anvisa, isso não aparece no Ministério da Saúde. As vacinas que não bloqueiam o contágio, vocês desculpem eu falar desse assunto, esses passaportes estão vigorando de maneira anticientífica. A população foi coagida. A gente sabe que as vacinas estão dando muito dinheiro. Mas, voltando à questão, então é isso? Nós estamos assumindo que a democracia hoje vai ser feita pelos bilionários, pelos donos do dinheiro, com essa fantasia aí de combate à fake news? Então é falso, essas alegações são falsas do ministro Lewandowski sobre vacina obrigatória ser uma medida sanitária eficaz. Ele não tem como demonstrar isso. Então, o que nós acabamos de assistir, não cheguei aos 15 minutos que eu ameacei o Ubim aqui, o que nós acabamos de assistir é um festival de declarações retóricas, políticas, fora de lugar, por autoridades. E isso é muito sério. Eu não estou fazendo política nesse comentário. Eu quero saber onde estão os juízes brasileiros, onde estão os procuradores brasileiros, onde estão os intelectuais, os acadêmicos, os parlamentares, os jornalistas. Vocês estão sendo cúmplices de uma conduta, de uma atitude muito perigosa, para o que a gente ainda queira chamar de democracia. Augusto. Olha, os ministros que fazem campanha e vão acumulam, fazem campanha continuando no Supremo e acumulando cargos de direção no Tribunal Superior Eleitoral, eles se tornam imediatamente suspeitos. Eles não poderiam estar cuidando do processo eleitoral porque eles formam hoje um partido de oposição ao presidente Bolsonaro. Eu nunca vi isso, nem esperava ter visto. Que o Lewandowski deve o seu emprego, né, ao pedido que a mãe fez à mulher do Lula, que repassou a reivindicação ao marido, tá bom, tudo bem, mas ele não vai parar de fazer esses agradecimentos atropelando a Constituição e zombando do país. O ministro Barroso tem coragem de se declarar, né, um sujeito que está do lado do bem, o nosso lado é do lado do bem, quando ele esteve até recentemente ao lado do João de Deus e do Cesare Battisti. Como é que é ele que escolhe qual é o lado do bem? Ele não sabe reconhecer um terrorista assassino. Ele não sabe identificar um farsante vigarista. Quem é que deu a ele, concedeu a ele esse poder de identificar o bem e o mal? Ele não tem a menor ideia do que é isso, senão não faria esse papelão que fez, porque, no mínimo, ele bancou o ridículo ao chamar um assassino de o meu amigo Cesare. É assim que ele se referia. Trabalhou de graça durante algum tempo. Pelo menos é o que ele diz.
por um assassino. Agora vai dizer aí no exterior que ele estava do lado do bem. Eu vou insistir na teoria do genocida, porque essa já passou todos os limites da cretinice, tá? Diz aí o Lewandowski que foi o Supremo que determinou as diretrizes do combate à pandemia. Tá certo? É isso que ele fala. Portanto, impediu que o governo federal determinasse o que fazer com base nas suas crenças, princípios, etc, etc. Se foi assim, o que aconteceu de bom, se é que houve alguma coisa, e de mal, de certo ou de errado, é problema do Supremo, que delegou a prefeituras e governos estaduais a execução dessa política. O Bolsonaro não teve poderes para nada. Ele só sustentou as prefeituras, né, e a sua indústria do estado de calamidade pública e garantiu que todos os municípios e estados entrassem no azul, né, no pior da pandemia, com a distribuição de verbas e com a concessão do auxílio de emergência. Se o Bolsonaro foi proibido de atuar, como se gaba de ter ajudado a fazer o ministro Fachin, o ministro Lewandowski, como é que ele pode ser o responsável pelas mortes? Agora, de novo, o mesmo raciocínio. O Supremo, os prefeitos e os governadores, esses cuidaram de tudo, porque são loucos por lockdown. Então, bastou a quarentena para salvar milhões de vidas. Agora, o Bolsonaro, por ter insistido em medidas erradas, segundo o Supremo, ele acabou induzindo milhões de seguidores dele próprio a fazerem isso, o que resultou na morte de 600 mil pessoas. Primeiro, são todos seguidores do Bolsonaro. Copiam o que o presidente fez. Eles não atenderam ao isolamento, mas eles fizeram o isolamento. Segundo, é a primeira vez na história que qualquer dirigente político toma determinadas medidas para reduzir o próprio eleitorado por eliminação física. Esse pessoal não tem vergonha de defender uma cretinice dessas? Por que não assumem que eles combateram a epidemia do jeito que quiseram? Agora, esse seminário, sei lá do que se trata, tem a mesma importância que a quermesse, que vai fazer uma cidade do interior perto de Itacoaritinga para celebrar o dia do padroeiro. É a mesma coisa. Tem a mesma influência, o mesmo peso político sobre a decisão que será tomada nas urnas que uma quermesse de interior. É isso. Você, Zé, temos 3 minutos e meio. Ô, Vitor, eu sempre respeitei e às vezes até admirei trabalhos de parlamentares de oposição que bravamente defendem as suas ideias. Em alguns casos eu imagino e penso que sejam erradas, mas admiro ali a coragem dele de fazer as defesas, né? Mas isso um líder de oposição. Quando eu cheguei aqui, eu logo aprendi que os tribunais superiores eleitorais, eles têm sim uma forte pressão política. Agora, era só aquela impressão, era só aquele, vamos dizer, aquela tendência. Explícito, claro, como é hoje, eu nunca vi, e pergunto aqui, todos dizem não. Todas as barreiras foram ultrapassadas. Eu me lembro de uma frase do Tonto. O Tonto era aquele parceiro do Zorro, né? Nós quem, cara pálida, né? É uma frase famosa. Dá para perguntar aí pro Barroso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando ele fala nós e eles, nós quem? Quem é o nós da história? É o Supremo Tribunal Federal? É o ministro do Supremo Tribunal Federal, do TSE, falando isso? Ricardo Lewandowski, da mesma forma, fazendo o discurso. Por que eu comecei falando do líder de oposição? Que este é o papel do líder de oposição, fazer
esse tipo de discurso. E mesmo assim, seria inverossímil. Ninguém acreditaria no discurso de um líder de oposição assim. E isso nos faz a desacreditar do Poder Judiciário. Eu defendo o Poder Judiciário. O que está errado é a composição do Poder Judiciário atual, que passa por uma crise. Todo mundo sabe disso. Os que apoiam sabem disso porque nós temos parceiros no Supremo e isso é impróprio. Ninguém pode ter parceiro na mais alta corte política do país. Os ministros do Supremo têm que ser parceiros absolutos da Constituição. Sobre essa fala da Tabata, a Tabata está na onda dela, é isso mesmo. Ela veio aqui para fazer, para aparecer, está deslumbrada, né? Conseguiu um casamento com um herdeiro político muito importante de Pernambuco, está vivendo a onda dela, a Tabata. Agora, ministros do Supremo misturados e explicitamente fazendo política dessa forma, eu nunca imaginaria. A pandemia, ela acabou produzindo erros que eu considero históricos. Vamos ouvir ou não, né, se a gente viver até lá, no futuro, as pessoas falarem quem é que teve essa ideia de parar o mundo? Ninguém pode parar o mundo. E o Supremo apoiou isso. Você, Ana, queremos ouvi-la também sobre essas declarações que destacamos aqui de ministros do Supremo nesse evento que aconteceu aí nos Estados Unidos. Ana? Olha, Vitor, a palavra é bizarro, né? É uma bizarrice isso. O Barroso, que vem falando da eleição nos Estados Unidos, da democracia americana. Então fica aqui a pergunta para o ministro Barroso. Imaginem ministros da Suprema Corte Americana falando contra o atual governo, esse governo, o outro governo. Jamais, isso jamais aconteceria. Ministros da Suprema Corte aqui, nem rede social eles têm. Quanto mais participarem de conferências assim, onde o intuito é exatamente tentar bombardear o atual governo. A Tabata fala, né, em fake news, né, mas quem decide fake news? O que é fake news? Nós temos feito essa pergunta aqui desde do começo aí da pandemia. Ela fala, eu estou muito preocupada, estou com muito medo, ameaça. Eles estão preocupados, sim, Vitor. Eles estão preocupados com uma possível vitória do Bolsonaro, com uma possível vitória do povo que lota as ruas e os eventos, os comícios e por onde o presidente passa. O que demonstra essa turma, né, a Tabata e o ministro Lewandowski ali, o Barroso, outros personagens que estavam nessa conferência, é o nojo, né? Aquilo que a Marilena Chauí falou, que nós trouxemos a semana passada. Eu tenho nojo da classe média. É exatamente isso que eles têm. E eles estão apavorados. Que a classe média, a classe baixa, que o brasileiro agora gostou de falar de política. Eles estão apavorados. Sobre o ministro Lewandowski, para fechar, os meus companheiros já falaram quase tudo sobre isso. Eu queria fechar um recado, não meu, mas do desembargador Fernando Carione, do TRE de Santa Catarina, que recentemente fez um discurso espetacular que honrou, né, a sua posição aí de protetor da Constituição Federal e que no seu discurso de despedida do TRE de Santa Catarina, ele disse o seguinte, abro aspas para o desembargador Fernando Carione, juízes não são eleitos. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando na democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contra-majoritários, outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei, e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas e segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. Juízes não têm como função criar leis nem políticas públicas, muito menos administrar a economia, a saúde, a educação
e a segurança pública. Tá aí o discurso do desembargador Fernando Carione, esse sim, deveria estar numa das cadeiras aí dos ativistas do STF.